Doutor Alexandre Teixeira, para o senhor, ou seja, foi uma surpresa essa última proposta apresentada pelo presidente americano para, vamos colocar todas as aspas do mundo, resolver a questão de Gaza? Boa noite, professor Vila, boa noite aos demais da mesa, boa noite à audiência da PAN, muito obrigado pelo convite. Foi uma surpresa, sim, principalmente pelo tipo de plano que ele apresenta. Não é uma coisa nova, o governo Biden já tinha tentado fazer alguma coisa nesse estilo. A minha pergunta é se o presidente Trump vai mudar o nome dele para Donald Kant, porque, inclusive, ele, quando deu a entrevista, ele falou de paz perpétua, ele falou de um plano duradouro, e realmente aquele contexto, eu acho muito difícil de alguma coisa desse tipo dar certo desta forma. O plano ele vem um pouco amplo demais, né? Ele precisa ser muito mais detalhado ainda, ele dá muita base ainda para que as pessoas possam fazer manobras protelatórias, e, na minha opinião, existem fatores inaceitáveis nesse plano, né? Tanto para o lado israelense como para o lado do Hamas, né? Se o Hamas aceitar esse plano, ele vai estar assinando um atestado de extinção, né? Um grupo terrorista que vive já há bastante tempo com financiamentos do exterior para fomentar o ódio. Eu acho difícil dele perder essa parcela de poder, apesar da gente saber que ninguém mais aguenta o Hamas. Eu acho que nem os próprios árabes aguentam mais o Hamas, nem a própria população palestina. E para Israel, eu acho um pouco difícil os termos de libertação de terroristas, né? De aceitar uma independência palestina depois, mesmo com a interveniência de outros países. É uma situação muito complicada, é uma situação muito delicada, e eu não acho que ela possa ser resolvida de uma forma tão simplória assim, né, como se apresenta. Agora, a minha opinião é que, se isso desse certo, seria realmente uma coisa muito interessante. Nós estaríamos levando uma paz junto com o desenvolvimento social, né, junto com a construção de escolas, né, de hospitais, e aumentando o padrão de vida de uma população que já é muito sofrida. Mas, professor, eu acho muito difícil que esse plano, nesses termos, consiga dar certo. Professora Karina, depois nós vamos realmente detalhar um pouco o plano, mas a senhora acredita que os últimos acontecimentos, não tão últimos, mas desde o episódio da invasão de 7 de outubro, né, salvo engano, da Hamas a Israel, sepultou a possibilidade de 2 estados na região, um estado de Israel e um estado palestino? Eu acho que tornou mais difícil, sim. Eu acho que tornou mais distante essa possibilidade, e vou explicar por que eu acredito isso, mas, na minha visão, eu acho que ainda é a única solução para os 2 povos na região. Eu acho que torna mais difícil porque as barreiras que já eram colocadas para a resolução do conflito, que vão além de barreiras materiais, né? Existe, obviamente, questões territoriais, existem os assentamentos israelenses na Cisjordânia, que esse acordo, por exemplo, não contempla. Ele fala de uma criação de um Estado palestino, mas fala de Gaza e não fala da Cisjordânia. O Hamas, é claro, um impasse central para a resolução do conflito. O retorno dos refugiados palestinos, Jerusalém, tudo mais, são questões que, sim, são materiais e que são necessárias para a resolução do conflito. Mas, além disso, eu defendo que há uma barreira psicológica, há uma barreira de quebra de confiança, há uma barreira que, isso já antes do 7 de outubro. Então, não há confiança entre os povos para uma negociação. Não existem negociações entre palestinos e israelenses desde 2008, né? Então, é difícil vislumbrar 2 estados em uma situação como essa, enquanto os 2 povos e a ausência de lideranças nesses 2 povos que se disponham a ceder e negociar, porque a negociação ela é feita dessa maneira, ninguém vai ter tudo o que quer. Então, os 2 vão ter que ceder. Dessa maneira, depois do 7 de outubro, ficou mais difícil. Isso porque o trauma que foi criado na sociedade israelense ainda é imensurável. Ainda não foi trabalhado da maneira correta, ainda não foi elaborado, porque a guerra não acabou. E agora a destruição da faixa de Gaza, que foi completamente destruída. Então, há também esse ressentimento por parte do povo palestino, que é difícil, ainda mais difícil conciliar em uma negociação. Mas
apesar de ser mais difícil, apesar de eu não vislumbrar neste momento 2 estados, eu acredito que seja a melhor solução. Porque uma solução de estado único, seja um estado todo israelense, por exemplo, o estado de Israel em todo o território, não contempla o nacionalismo palestino, que é legítimo. E essa população palestina, ela vai ser cidadã de Israel, Israel não vai ter mais maioria judaica. Então, como que se dá o equilíbrio demográfico em Israel? Ou vai se consolidar o estado de apartheid, em que os árabes não vão ter cidadania plena, né, no estado judaico? E se for um estado palestino, os judeus também não vão ter direito à sua autodeterminação, não vão ter direito à sua expressão nacional, que também é natural, é sua por direito à autodeterminação dos povos. Então, 2 estados ainda é a melhor solução, apesar de cada vez mais difícil de se concretizar. Professor Pfeiffer, essa questão ainda é uma bandeira possível diplomaticamente, viável politicamente, 2 estados, um estado palestino e um estado de Israel? Para Israel, essa ideia é inconcebível hoje, né? O ato de 7 de outubro foi o atestado de óbito do Hamas e da pretensão de um estado soberano palestino. Para o governo israelense, para a sociedade israelense, ficou inviável isso. A solução agora, para acomodar a população palestina, a população de Gaza, é estabelecer algum mecanismo que vai ser uma válvula de escape para a pressão demográfica palestina. Mas dar autonomia, soberania, ter 2 estados lado a lado, inviável nesse momento. Se essa fosse a solução, ela já teria sido organizada anteriormente, Acordo de Oslo. Há quanto tempo se fala nisso? Quantas fórmulas não foram concebidas? Quando Israel retorna a Gaza para os palestinos, a ideia era essa, né? Até se instala um governo palestino, capital em Ramallah, a autoridade palestina, tem apoio internacional, tem recursos financeiros para montar paulatinamente a estrutura estatal e pleitear a soberania dentro das bases de autodeterminação legítimas, mas que não foram seguidas. Neste momento é inviável. Israel está muito mais próximo de aniquilar o Hamas, varrer a faixa de Gaza do mapa, do que de retroceder. Então, o acordo nesse momento, conforme proposto, apesar de ser um embrião de uma solução, né, só um grande rascunho, pelo menos ele indica uma possibilidade de encaminhamento, com todo o refinamento que vai ter que ser feito, com todas as acomodações, aproximações, com toda a dinâmica que vai surgir a partir da sua implementação, mas é a salvação para o remanescente do Hamas e é uma esperança para a população palestina de ter algum tipo de arranjo próprio para conduzir o seu destino. Se continuar a campanha militar, o que vai acontecer? Israel domina toda a Gaza, a população palestina vai ser tratada como refugiada, nenhum país árabe até hoje quis aceitar essa população, o Egito não abriu a passagem, né, no sul de Gaza, então vai ter que ser, aí sim, é uma situação de segunda classe de cidadania para a população palestina de Gaza.